Olá, querido espectador. É bem provável que se você chegou aqui, foi pelo meu vídeo do Smile Tapes, no canal principal, e tem interesse em saber como foi que eu fiz ele. Mas o que eu vou te mostrar aqui não serve apenas para esse vídeo, mas sim para qualquer um do meu canal, já que meu processo não muda. Na hora de criar um vídeo, eu passo pelos seguintes estágios: ideia, análise, material, roteiro, gravação e edição. Sendo que tudo isso acontece em vários dias diferentes. Começando com ideia, eu sempre fico na busca por jogos de terror, vídeos do YouTube, sugestões de vocês, livros e filmes, apesar desses últimos dois serem bem raros. Uma vez que eu tenho a ideia, eu analiso uma por uma para ver qual delas me interessa mais e qual parece que vai ter mais sucesso. Por exemplo, às vezes tem uma série que vocês me recomendam, mas eu não tenho interesse, ou estou sem criatividade para fazer ela no momento. Mas às vezes tem um jogo que eu me interesso trazer pro canal, mas eu sinto que meu modelo de vídeo em relação a jogo não tá no melhor estado, visto que os meus vídeos que têm menos visualização são os de jogos, então normalmente eu deixo a ideia de lado. Eu fico pensando bastante, mas se chegar a passar uma semana e eu não tiver me decidido, eu escolho o que parece ser a melhor ideia e eu me viro com ela. Esse foi o caso do Smile Tapes, e sendo sincero, eu não tava muito criativo com esse tema, mas eu segui com ele mesmo assim. Material seria a base que eu usaria para criar meu roteiro e para criar as imagens do vídeo. Nesse caso, foram os 3 volumes da série Smile Tapes, então como de costume, eu assisto a primeira vez, como alguém que simplesmente quer ver a série, depois eu assisto uma segunda vez, ela inteirinha, já fazendo anotações com ideias de como eu vou apresentar isso em vídeo, e de tempo em tempo eu volto nela para verificar uma coisa ou outra. Agora vem a parte do roteiro. Essa etapa varia muito. Tem vezes que eu vou estar bem motivado para escrever algo assim, mas tem vezes que eu vou bem devagar, principalmente no início. No caso do Smile Tapes, eu comecei bem devagar, mas aos poucos eu fui tendo ideias e tudo começou a fluir muito bem. Tudo isso que eu falei pode demorar entre 3 dias, no melhor caso, ou 14 dias, no pior caso. Tudo isso vai depender muito de horário e da minha criatividade. Para alcançar essa etapa com o vídeo do Smile Tapes, eu demorei por volta de 11 dias, o que eu diria que tá mais pro lado ruim da coisa. Mas vamos seguir com a próxima etapa. Gravação é uma parte que eu considero ok. Muitas vezes eu faço mais de um take na hora de ler certa frase do roteiro. Tem vezes que eu não senti que a forma que eu falei foi boa, mas tem vezes que minha dicção simplesmente não ajuda. Ainda pra piorar, eu só consigo gravar de madrugada, porque tanto dentro quanto fora da minha casa tem muito barulho durante o dia, e a configuração que eu achei ideal do meu microfone captura bastante o som de fora. Então tem vezes que eu só acabo tendo a madrugada pra poder gravar, e por sinal isso limita bastante o meu tempo. Agora vem a pior parte. Edição. Mas eu não tô falando da edição de vídeo. Muitas das minhas ideias surgem lá, e por mais que seja trabalhoso, eu gosto de fazer ela. Eu tô falando da edição de áudio. Para editar o áudio, eu pego a gravação, coloco no Adobe Audition, escaneio o áudio e clico em explorar. Isso vai pegar apenas as partes que eu falei na gravação, cortando aqueles espacinhos que fica sem falar nada, sabe? Uma dica pra você que tá começando a gravar: esse intervalo, sem ninguém falando, pode ser um assassino pro seu vídeo. Presta bastante atenção se você quer ou não deixar uma parte do vídeo sem áudio. Tem vezes que é proposital e tá tudo bem, às vezes é a sua ideia. Mas quando deixa esse espacinho muitas e muitas vezes no decorrer do vídeo, fica bem monótono, e isso pode fazer seu vídeo ficar muito chato. Mas beleza, depois disso, eu marco tudo como subclasse, porque como eu falei, tem vezes que eu quero deixar um espaço no vídeo com esse silêncio entre as minhas falas, então a subclasse permite que eu faça isso, importo pro Premiere e começo a fazer os cortes. E agora, veio o motivo do porquê que eu odeio isso. O vídeo de Smile Tapes deu por volta de 22 minutos. O áudio deu mais de 50. Eu fiquei cortando meia hora de áudio manualmente, tendo que ouvir a minha maldita voz repetindo a mesma coisa uma porrada de vezes. A minha sanidade não aguenta isso, mas eu tenho forma de manter minha cabeça no lugar. Eu sempre tento terminar essa parte o quanto antes, porque aí eu posso começar a fazer a edição de vídeo mesmo. Por mais que eu goste de editar, isso é um processo demorado, e nem sempre as ideias chegam cedo. Tem vezes que você muda algo de último segundo porque a ideia chegou atrasada, mas era muito boa. Eu já recebi algumas perguntas em relação à minha edição, então vou aproveitar esse espaço para responder algumas delas. Esse efeito de glitch que eu uso em algumas transições é um dos meus favoritos. Eu tenho alguns efeitos diferentes de glitch aqui espalhados, mas esse de 3 frames é facilmente o que eu mais uso. Para fazer ele, você usa distorção ondulada e coloca tipo de onda em ruído. Isso vai fazer com que a imagem pareça que foi dividida em vários retângulos, tanto que se você for checar as outras formas, não tem muita variedade ou parece mais só que foi uma onda mesmo que mexeu. Eu uso esses valores aqui na hora da distorção e fica à vontade para copiar, mas eu sugiro bastante que você dê uma futucada. Vai ver, você acaba encontrando algo que você gosta mais se você mexer aí por conta própria. Além disso, coloca fixação em todas as bordas, senão as bordas podem ficar com uma textura meio feia. Outro efeito é a aritmética. Eu uso ele apenas para dar essa cor meio esverdeada na cena. Para essa cor, é só você abaixar um pouquinho o vermelho e diminuir uns 10 do valor do azul.
Além disso, o operador Max é o melhor para mudar a cor da cena de uma forma meio suave. Os outros operadores podem ser bem exagerados. Por fim, coloca 2 frames no vídeo que você tá no momento e coloca 1 frame no vídeo que você quer fazer a transição para ele. Isso pode parecer uma transição meio abrupta, mas para mim isso bate muito bem com o efeito de glitch de computador. Em relação à separação de arquivos na linha do tempo, na parte do áudio eu costumo deixar a primeira linha para minha voz, a segunda e terceira para efeitos especiais, como o som de VHS, por exemplo, e na quarta eu deixo para música. O motivo disso é que se eu colocar todas as músicas na mesma fileira e abaixar o som da fileira em si, eu vou abaixar o som de todas as músicas em uma tacada só. Com isso eu vou ter muito menos trabalho gerenciando o volume e vou evitar de ficar surdo quando eu perceber que uma música tá com volume alto. A fileira de cima é mais caótica. Eu só vou tacando as coisas uma em cima da outra e é por isso que de vez em quando eu tenho uma pilha de 9 vídeos sobrepondo um ao outro. Aqui, por exemplo, tem o plano de fundo VHS, o plano de fundo do quadro do meu bonequinho, o meu boneco, a imagem do criador do Smile Tapes, cada um dos quadrados brancos tem camadas diferentes, porque eu quero que os dois apareçam na mesma cena no mesmo momento, o efeito de transição de glitch e o efeito de troca de canal, que é esse que tá na tela aí, que simula uma TV. Esse aí tem muita coisa pra falar, então eu vou passar devagar e se você tiver interesse, copia aí e coloca no seu Premiere. Ah, e relaxa que esse Curlumetri não serve pra nada não, ele tá aí por outro motivo. A última coisa em relação às músicas. Eu não sou nenhum expert e nem estudei pra isso. As minhas escolhas de música são simplesmente se eu gosto da música e o quanto eu acho que ela vai cair bem em certo momento. Como a maioria dos meus vídeos são de terror, eu tenho tendência a usar músicas de jogos de terror ou que pareçam perturbadoras. A maioria das músicas que eu uso são de jogos como Silent Hill, Inscription e Huminic, e outros jogos de RPG Maker. E caso o assunto do vídeo seja um jogo, eu uso o próprio original soundtrack dele. Mas também existem músicas de jogos que não são de terror que eu já usei ou que eu tenho intenção de usar. Essas músicas são dos jogos VA11 Hawa, Coffee Talk, Guilty Gear Strive e outros jogos de luta. E claro, como eu não posso deixar essa oportunidade passar, se você tiver interesse em música de jogos de terror, eu tenho um vídeo sobre isso, dá uma olhada lá. Mas beleza, eu espero que vocês tenham tido uma ideia de como é o meu processo para fazer vídeo. Se você tiver alguma dúvida em relação ao YouTube, edição ou criação de vídeo em geral, fica à vontade para escrever nos comentários. Mas entenda que tem coisas que são bem difíceis de responder no comentário do YouTube, fora que eu não sou nenhum profissional, eu aprendi tudo na internet. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.